Olá, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Eu quero perguntar para você qual é a área da tua vida que precisa de restauração. Qual é a área da tua vida que precisa de um toque da mão de Deus? Deus, Ele te chamou para uma grande obra e você não pode parar. Deus, Ele tem projetos para você. Você não pode entregar os projetos que Deus sonhou para você na mão de outra pessoa. Você não deve parar, porque essa obra que Deus tem inclui você. Eu quero contar para vocês hoje a história de Neemias. Eu quero compartilhar com você Neemias 1, eu vou dar uma pincelada porque é um pouquinho comprido, mas depois você pode estar se aprofundando. Neemias 1 diz que Deus escolheu Neemias para um grande projeto, para uma grande obra, assim como Ele escolheu você. E o projeto que Deus apresentou a Neemias era de restaurar uma cidade que estava em ruínas, que estava à mercê, que estava no fracasso. Essa cidade, Jerusalém, ela estava totalmente esquecida pelos seus moradores. Havia miséria naquele lugar, não havia mais esperança. Os muros e as portas daquela cidade estavam todos queimados. Naquela cidade havia abandono. Naquela cidade precisava de uma reconstrução. E Deus envia Neemias até aquele lugar. E quando Neemias chega e se depara com aquela bagunça, aquela cidade ela estava assim por causa do povo que estava desobediente à palavra de Deus. E às vezes em algumas áreas das nossas vidas também estão em ruínas por causa da nossa desobediência ao Altíssimo. Mas mesmo assim Deus ele desejava reconstruir de novo aquela cidade. E Deus apresenta esse projeto a Neemias. Olha, Neemias, você vai ter que ir lá naquela cidade, erguer aquela cidade novamente, reconstruir, porque não há esperança mais. E o projeto que eu tenho é de reconstruir novamente. Então Deus ele manda Neemias até aquela cidade. E quando Neemias se depara com aquela bagunça, Neemias começa a chorar, porque Neemias ele tinha compaixão daquele povo. Neemias ele queria ver o bem daquele povo. Então Neemias começa a chorar. E às vezes nas nossas vidas é assim também. Aquilo que está em fracasso, em perda, em ruínas, a gente começa a chorar. Mas o importante é que Neemias ele se levantou, foi orar a Deus, foi jejuar, buscar força em Deus, como que ele ia fazer com aqueles projetos, como que ia ser a transformação daquele lugar. E Deus ele colocou fé no coração de Neemias, Deus colocou esperança, Deus colocou força para erguer as mãos, porque seria um trabalho de 52 dias. Deus ele deu motivação a Neemias, e Neemias ele era obediente a Deus. E quando Neemias começa o processo de restaurar aquela cidade, quando Neemias começa aquele processo de erguer os muros, a construção, ele estava feliz. Se levanta 3 inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. Esses inimigos ele queriam parar Neemias, para que Neemias não continuasse aquela obra, para que Neemias enfraquecesse na fé. Então eles começaram a zombar de Neemias. Aí eles mandaram mensageiros, mandaram cartas. Neemias estava lá ocupado edificando a cidade. Neemias estava lá ocupado edificando aquilo que Deus mandou ele fazer, o projeto. E aí os inimigos começaram a rir, falando assim, que Neemias não ia conseguir, que Neemias ia parar, que Neemias ia desistir, que Neemias não tinha capacidade para continuar aquela obra. Aí eles mandaram carta para Neemias. E sabe qual foi a resposta de Neemias? Todas as vezes que eles atacavam Neemias mandando cartinha, Neemias mandava dizer assim, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu não posso deixar o projeto que Deus me deu para dar ouvido aos meus opositores. Porque aqueles homens, eles eram os inimigos de Neemias. Eles queriam distrair Neemias para que Neemias não alcançasse os seus objetivos, que Neemias não finalizasse aquela obra. E muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. Quando Deus apresenta um grande projeto, quando Deus apresenta algo poderoso, começa a surgir alguns inimigos para nos atacar. Mas não fique com medo. Deixa eu te falar algo. Isso é bom. Isso é para o nosso crescimento. Isso é para que Deus venha nos honrar.
E aí Neemias, ocupado, não deu ouvidos, e eles continuavam mandando carta para Neemias descer, e todas as vezes Neemias falava: eu estou em uma grande obra, eu estou completando a obra que Deus escolheu para me completar. Eu vim te dizer hoje aqui que Deus, ele tem projetos, ainda que os inimigos, ainda que os homens se levantem, ninguém vai conseguir parar aquilo que Deus decretou para você. Aquilo que Deus escolheu para você é seu, mas você precisa ser como Neemias, ter foco, ter fé, ter perseverança, ser obediente a Deus, não dar ouvido aos seus opositores, não dar ouvido àquelas pessoas que dizem que você não vai conquistar, que os seus projetos Deus não vai realizar. Não dê ouvidos, não pare para escutar esse tipo de gente. Neemias, ele não desceu para dar ouvidos a eles. E eu vim te dizer hoje aqui, se você fizer como Neemias, Deus, ele vai entrar com restauração, seja no teu casamento, seja na tua casa, seja na tua vida financeira, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida amorosa, em qualquer área da tua vida, seja se você estiver passando por uma enfermidade, creia que Deus, ele é poderoso para restaurar de novo. Deus, ele é poderoso para trazer vida e esperança aonde você olha e diz que não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus, ele deseja restaurar, mas Deus, ele deseja com a sua ajuda. Deus, ele conta com você. É você mesmo que Deus vai enviar para restaurar essa casa aí. É você mesmo que Deus vai levantar como profeta, a boca de Deus, para restaurar os teus filhos. Você olha e você diz que não tem mais jeito, mas eu venho te dizer que Deus, ele deseja sim restaurar a comunhão. Deus deseja levantar os teus filhos. Você diz que o teu casamento é um fracasso, mas Deus, ele quer restaurar. Você precisa ser firme, você precisa se manter de olhos atentos no teu propósito, assim como Neemias. E todas as vezes que surgir algo no teu caminho para você se desanimar, pense: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Deus, ele me escolheu e não tem nada que vai fazer eu parar. O projeto é dele e eu estou incluída nesse projeto, eu estou inclusa nessa grande obra e eu vou me manter firme, vou me manter determinada. Amém? Quero deixar essa mensagem, que Deus te abençoe. Você é forte, você é corajosa. Deus tem grandes projetos para a tua vida. Beijo, até a próxima.